A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. Quais são os argumentos do encardido para nos aprisionar no pecado? Vamos aprender com o Padre Léo. O encardido diz que nós podemos optar pelo pecado, que o pecado não traz consequência, muito pelo contrário, que as consequências que ele nos traz são consequências maravilhosas. O jovem se droga, o adulto se droga, porque ele acredita que a droga vai trazer solução para os seus problemas. Porque se ele está nervoso, ele vai lá e fuma um baseado, resolve o problema dele, ele fica calmo. Que mal pode ter fumar um baseado, se me deixa calmo? Ah, padre, quando eu não estou chapado, se o meu pai fala alguma coisa eu fico nervoso, mas aí eu vou lá, fumo um baseado, ele pode falar o que ele quiser, eu estou calmo, eu estou tranquilo. A droga me acalma. Até quando? A droga me tranquiliza, mas eu vou tornando-me um escravo. A pedagogia do pecado é essa: é fazer a gente achar que o pecado é uma coisa boa, é nos seduzir, é nos enganar. E por isso o símbolo da rosa, o símbolo do amor, que pode tantas e tantas vezes ser símbolo do desamor, mas a palavra diz: Deus não pode habitar no coração que se fecha ao Espírito. O versículo 12 desse capítulo 1: não procureis a morte por uma vida desregrada. Parece que está falando de nós e para nós hoje. Não procureis a morte por uma vida desregrada. Não sejais o próprio artífice da vossa perda. Deus não é o autor da morte. A perdição dos vivos não lhe dá alegria nenhuma. O encardido fica nos dizendo que a morte vem de Deus, é vontade de Deus. Deus não é o autor da morte. A perdição dos vivos não lhe dá alegria alguma. Ele criou tudo para a existência, e as criaturas do mundo devem cooperar para a salvação. Se continuar lendo o capítulo 8 de Romanos, vai dizer que as criaturas do mundo, a natureza inteira geme, sofre, espera ansiosa a libertação dos filhos de Deus. Participa desse processo, como essa rosa viva e como essa rosa morta. Deus criou tudo para a vida. Nelas nenhum princípio é funesto, e a morte não é a rainha da terra. Leia isso e grava no seu coração. Deus não é o autor da morte. A morte não é a rainha da terra, porque a justiça de Deus é imortal. Vira a página, quem tem a Bíblia, Ave Maria, versículo 16. Mas a morte, os ímpios a chamam com o gesto e a voz. Meu Deus do céu, que coisa impressionante.
Nós chamamos a morte. Os ímpios não são eles, somos nós. Nós chamamos a morte com gesto e voz. O que significa um gesto e com voz? Do mesmo jeito que Deus nos fala através de gestos e de palavras, e isso é um dogma da nossa fé que está na Constituição Dogmática, Dei Verbo número 2. A morte nos chama com gesto e com voz. Ela tenta nos seduzir, crendo-a amiga, consomem-se de desejos e fazem aliança com ela. De fato, eles merecem ser sua presa. A morte, o pecado, se faz de nosso amigo, se apresenta como amigo. Aí vem o capítulo 2, que é continuação. Dizem com efeito nos seus falsos raciocínios: curta é a nossa vida e cheia de tristeza. Se você ler aqui o capítulo 2 de Sabedoria, versículo 1 seguintes, e sentar com um jovem dependente químico, você vai ver que aqui está descrevendo a conversa dele. Minha vida é uma tristeza, Padre. Que remédio que pode existir para a morte? Para a morte não há remédio algum. Há notícia de alguém que tenha voltado da região dos mortos? Então que diferença tem morrer? Droga mata? Não. E quem não usa droga? Não morre? Morre também. Olha o argumento. Um belo dia nascemos e depois disso seremos como se jamais tivéssemos sido. É fumaça a respiração de nossos narizes. Fumaça. Fumaça do cigarro. Fumaça da maconha. Fumaça do cachimbo do crack. E o nosso pensamento, uma centelha que salta do bater de nosso coração. O autor da Sabedoria entendia de drogas. Quando se usa droga, o seu coração chega a 140 batimentos por minuto. Ele dobra, acelera. Extinta ela, nosso corpo se tornará pó. Que pó? A cocaína. Ou todas as drogas psicodélicas atuais que são feitas de pó e depois transformadas ou em comprimido, o êxtase, por exemplo. Ou o reforço que se dá à maconha, aumentando o THC, que é o princípio ativo da droga, que se há 20 anos atrás tinha 3% de THC, que é o que a maconha tem, a maconha natural. Hoje, por exemplo, skunk, que é um tipo de maconha desenvolvido em laboratório, chega a 33% de THC. É esse pó que se mistura aí no meio, para aumentar essa dependência. Versículo 5, a passagem de uma sombra, eis a nossa vida. Nossa vida não vale nada, nossa vida é coisa passageira demais, nossa vida é bobagem. Olha os argumentos do encardido. Posições, domínio, fama, tudo te darei. Onde está teu coração? Riquezas e astúcias, trama, tudo isso te darei. E se queres ser perfeito, deixa tudo e me segue, e terás a vida em mim. Posições, domínio, fama, tudo te darei. Onde está teu coração? Riquezas e astúcias, trama, tudo isso te darei. E se queres ser perfeito, deixa tudo e me segue, e terás a vida em mim. Ouve minha voz.
seduções, tudo te darei. E se te perderes, Magias, ilusões, distrações, tudo isso viverás. isso é vida ou morte. Eu sou o caminho, a verdade, a vida é o que eu sou. Ouve minha voz e vida terás. Ouve minha voz e serás vencedor. Ouve minha voz e vida terás. Ouve minha voz e serás vencedor. Ouve minha voz e vida terás. Ouve minha voz e serás vencedor. Ouve minha voz e vida terás. Ouve minha voz e serás vencedor. Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: É inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu, se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, os apóstolos fazem uma oração que é a oração básica que todos nós deveríamos fazer. Senhor, aumenta a nossa fé. É interessante nós verdadeiramente insistirmos nessa realidade de pedir que a nossa fé aumente. Mas por quê? Porque nós, pelo pecado original, nós estamos muito amarrados a este mundo. E para nós termos fé, sermos homens e mulheres de fé, nós precisamos nos desapegar e colocar em Deus toda a nossa esperança e, portanto, amá-lo. É assim que o edifício espiritual é construído. A fé como o primeiro andar, a esperança, a caridade.
né? Quando nós cremos, nele esperamos e procuramos amá-lo. Agora, Jesus, nesse Evangelho, ele constata uma realidade. Se nós tivéssemos a fé como um grãozinho de mostarda, nós diríamos a esta amoreira: arranca-te daqui e lança-te ao mar. A amoreira é uma árvore conhecida pelas suas raízes profundas. É uma árvore muito difícil de arrancar. Nós somos essa amoreira. Nós somos este coração agarrado a este mundo. Para usar uma outra comparação, nós poderíamos dizer o seguinte, que esse mundo é como se fosse um navio afundando, é um Titanic, ao qual nós continuamos agarrados e terminaremos no fundo do mar, junto com Ele. Nosso Senhor quer que nós tenhamos fé, mas somente tendo uma fé que crê verdadeiramente no amor dEle, nas promessas dEle, é que nós iremos encontrar uma grande alegria em nos desapegarmos deste mundo, desapegar-nos deste navio que afunda. Parece loucura. Sim, se a gente medita e pensa, é loucura. É loucura nós querermos nos agarrar e nos apegar a uma realidade que passa, a este mundo que irá passar. E, no entanto, o homem que não tem fé faz isso e, por isso, se desespera. Veja, não ter fé é uma realidade muito dolorosa. Não ter fé é uma realidade desesperadora. As pessoas que não têm fé sofrem e sofrem muito. Outro dia eu vi o caso de um pai de família, um homem bom, que não consegue ter fé. Ele sofre. A mulher e os filhos que vão à igreja, que frequentam a igreja, eles têm fé, se entregam a Deus. A família inteira, estão todos passando pelas mesmas dificuldades e todos deveriam estar sofrendo no mesmo grau. No entanto, quem é que está sofrendo mais? O pai, que não tem fé. E ele não compreende. E ele reclama, e ele diz, mas não é possível que só eu é que vejo a gravidade da situação, não é? E ele não entende como é que a mulher e os filhos não estão sofrendo como ele está sofrendo. Mas é que, infelizmente, é ele quem está agarrado ao navio que afunda, enquanto a mulher e os filhos que têm fé colocam a sua esperança em Deus, corações ao alto. Não ter fé é uma das nossas maiores misérias. E nosso Senhor aqui diz que a nossa fé é pequena, né? Então, peçamos, façamos uma oração insistente. Senhor, aumenta-nos a fé. Por quê? Porque somente com uma fé de quem crê na felicidade que Ele promete para nós, iremos fazer com que essa vida não seja um tormento, mas seja aquilo que ela realmente é, um dom de Deus e uma oportunidade fantástica de amarmos e servirmos a Deus nos nossos irmãos e irmãs e prepararmos assim a felicidade do céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor meu e Deus meu, eu creio, mas aumenta a minha fé. Senhor meu e Deus meu, eu creio, mas aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, aumenta a minha
aumenta a minha fé, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Sei que sem fé é impossível te agradar, Senhor. A minha fé é o combustível que me ajuda a andar. A minha fé me faz voar em tua vontade e a caminhar sem enxergar. Aumenta a minha fé, 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 aumenta a minha fé. Pela graça somos salvos, pela fé, isso é dom de Deus. Pela graça somos salvos, pela fé, isso é dom de Deus. Aumenta a minha fé, 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 aumenta a minha fé. Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica. A nova lei ou lei evangélica, número 1965. A nova lei ou lei evangélica é a perfeição, na terra, da lei divina, natural e revelada. Ela é a obra do Cristo e se exprime particularmente no Sermão da Montanha. É também obra do Espírito Santo, e por ele vem a ser a lei interior de caridade. Concluirei com a casa de Israel uma nova aliança. Colocarei minhas leis em sua mente e as inscreverei em seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Meu filho, não temas este algoz, mas seja digno de teus irmãos. Preferi
O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira. Neste dia 11 de novembro, nós fazemos memória de São Martinho de Tours. Ele nasceu no ano de 316 na Panônia, região atual da Hungria. O seu pai fazia parte do exército romano e era pagão. São Martinho seguiu a carreira militar a princípio e depois tornou-se cristão. Mas no tempo em que ele se preparava para ser cristão, ainda como soldado, ele se encontrou com um pobre, dividiu o seu manto, cobriu aquele pobre e depois à noite teve um sonho em que o próprio Cristo chegava a lhe agradecer. Muito obrigado, Martinho, por ter hoje me coberto com parte de seu manto. Então naquele pobre estava o próprio Cristo e está na pessoa do irmão a Jesus Cristo. E assim, a partir deste fato, São Martinho mudou a sua vida, tornando-se um cristão, abandonou o exército e depois é conhecido como um homem que evangeliza, principalmente os pobres e também as áreas rurais daquele tempo. Ele construiu o primeiro mosteiro da França e também se torna o primeiro mosteiro do Ocidente, sob a orientação de um outro santo chamado Santo Hilário. São Martinho de Tours, muito conhecido também pelas suas orientações no âmbito da vivência da fé, na liturgia e também no caminho de conversão para Jesus através da contemplação de vida. Ele foi depois eleito bispo de Tours e também como bispo fez um grande apostolado de levar a pessoa de Jesus às regiões mais afastadas, aquelas que eram mais rurais. Peçamos hoje a intercessão deste grande santo, que no ano de 395 partiu para o céu. E lá do céu reza por nós que estamos aqui, dia após dia, lutando pelas virtudes e por uma vida de santidade. Rezemos com você e por você. Ó Deus, que fostes glorificado pela vida e a morte do bispo São Martinho, renovai em nossos corações as maravilhas da vossa graça, de modo que nem a morte, nem a vida nos possam separar do vosso amor, que por suas preces alcancemos segundo a vontade de Deus o que pedimos em oração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Martinho de Tours, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Convidei Jesus pra jantar lá em casa, preparei um frango assado pro jantar. Eu não tenho muito e tudo é muito simples, mas eu fiz de tudo pra lhe agradar. Tudo preparado e a mesa posta, alguém bateu a porta, corri atender. Era um mendigo que estava faminto, me pediu alguma coisa pra comer. Eu pensei, agora o que é que eu faço? Se eu tirar um pedaço, ele vai perceber. Mas tirei com jeito uma coxa do frango e dei pro mendigo pra ele comer. Ele foi embora dizendo obrigado, e que em sua mesa nunca falte o pão. É feliz o homem que tem caridade,
e que traz o amor em seu coração. Eu entrei e fui conferir a mesa para ver se tudo estava no lugar. De repente bate a porta outra vez. Pensei, é Jesus que acabou de chegar. Quando abri a porta era uma criança, toda maltrapilha e de pé no chão. Seus olhos pediam, além da comida, que eu também lhe desse um pouco de atenção. Fui até a mesa, peguei outra coxa, muito que depressa a criança comeu. Vi a alegria estampada em seu rosto, quando num sorriso me agradeceu. Muito obrigado, que Deus te abençoe, e que em sua mesa nunca falte o pão. É feliz o homem que tem caridade e que traz o amor em seu coração. Passou mais um tempo, chegou Jesus e sentou-se à mesa para a refeição. Ele olhou pro frango e eu disse coma, e me espantei quando ele disse não. Ainda confuso, disse meu senhor, lhe fiz um frango inteiro e vou lhe explicar. E me interrompeu antes que eu dissesse, olhando em meus olhos, começou a falar. Estou satisfeito com as duas coxas desse frango assado que me preparou. Hoje bati a sua porta 2 vezes, estava com fome e me alimentou. Tudo que fizer aos pobres e pequenos, o fará a mim, porque são meus irmãos. É feliz o homem que tem caridade e que traz o amor em seu coração. Tudo que fizer aos pobres e pequenos, o fará a mim, porque são meus irmãos. É feliz o homem que tem caridade e que traz o amor em seu coração. Você está ouvindo na Rádio da Família, Caminhando com Jesus. Que nossa perfeição consiste na paciência é aviso que nos dá o apóstolo São Tiago. A paciência efetua uma obra perfeita, para que perfeitos e íntegros sejais, em nada deficientes. Deu-nos o Senhor como um exemplo de perfeição a Virgem Maria. Por conseguinte, acumulou de padecimentos para que assim nós pudéssemos nela admirar e imitar a heróica paciência. Uma das maiores dores de sua vida foi a perda de seu filho no templo. Quem é cego de nascença pouco sente a privação da luz do dia. Mas quem já teve vista e gozou da luz, muito sofre vendo-se dela privado pela cegueira. O mesmo se dá com as almas que estão espiritualmente cegas por causa do pó das coisas deste mundo. Pouco conhecem a Deus e pouco sentem a pena de não o encontrar. Mas aquele que, iluminado pela luz celeste, foi achado digno de gozar simultaneamente do amor e da presença do sumo bem, esse sofre amargamente quando se vê privado de tudo isso. Por aí meçamos quanto foi dolorosa para Maria essa terceira espada de dor. Estava acostumada à contínua alegria da dulcíssima presença de seu Jesus, e eis que agora o perde em Jerusalém, e dele se vê longe durante 3 dias. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus.
passa à frente e vai abrindo caminhos, vai abrindo as portas de nossa casa e coração. Ó Mãe, tu indo à frente, nós seguimos teus passos, passos firmes confiando na tua intercessão. Maria passa à frente, 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 Maria passa à frente. Maria passa à frente do que não podemos resolver. Maria cuida do que sozinhos não podemos cuidar. Tu és poderosa junto a teu Filho, nosso Senhor. Contigo à nossa frente nada vai nos faltar. Maria passa à frente, 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 Maria passa à frente. Maria passa à frente acalmando os corações, acabando com o ódio, rancores, mágoas e maldições. Passa à frente das dificuldades, tristezas e tentações. Livra teus filhos dos pecados e das perdições. Maria passa à frente, 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 Maria passa à frente. Maria passa à frente, 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 Maria passa à frente.